a minha mãe, ela deu a gente. Porque o coração dela ia parar, eu era recém-nascido, eu não cheguei a conhecer ela, porque eu era bebezinho. Eu fui dado bem bebezinho mesmo. E a minha irmã também eu não cheguei a conhecer, só por uma foto mesmo. Mas os meus dois irmãos eu conheci, o Alexandre e o Jefferson eu conheci. Eu conheci eles em vida ainda. E o meu irmão, que estava junto com meu pai, ele foi viver a vida dele, casou, mas o problema dele é que entrou no mundo das drogas, né? Começou a usar droga, e aí o que acontece? Começou a usar, ficou devendo na biqueira, e os caras matou ele. Porque ele ficou devendo, e a minha irmã, a mulher que pegou ela para criar, acabou matando ela, judiando dela. Pelo que eu soube da história, a mulher empurrou ela da escada, ela caiu, bateu a cabeça e faleceu. Acho que ela tinha 10 anos, 10, 11 anos. Eu lamento quando saber. Aconteceu. E meu pai e meu irmão, os dois de tanto beber, os dois acabou morrendo de cirrose. Da família, então, você é o que está aí firme e forte. Só sobrou eu para contar a história, só sobrou eu mesmo. Tá. E tô nessa luta, A minha prima, né, eu fui criado pela minha tia até os 13 anos, né? E era uma conturbação danada, era briga em cima de briga. Eu fui criado no meio de tanto rebuliço, eu apanhava todo dia da minha prima, que ela tinha os problemas dela e ela descontava tudo em mim. Ela me batia, era cabo de vassoura, era fio de ferro, de tanto ela me bater, todo dia ela me batia, todo dia que os vizinhos acabou chamando até o juizado de menor, a FEBEM, para me levar. E quando eles vieram, aí falaram para mim que ia ser pior, tudo. Eles me levaram no canto, me interrogaram. Aí eu menti, né? Para não ser levado. Eu menti. Eu falava que as marcas que eu tinha era de jogar bola, de correr, para não ser levado. Uhum. Eu entendo. Eu entendo. Até porque naquela época a FEBEM ela era bem... Ainda é. Com outro nome. O pessoal falava que era bem rigoroso lá, que era bem perigoso. Dizem. Uhum. Aí chegou um tempo, de tanto eu apanhar tudo, eu fui crescendo, né? Aí minha prima acabou me jogando na rua com 13 anos. Eu perdi minha mãe, com 13, 14 anos, né? Eu perdi minha mãe com 13 anos, a minha segunda mãe. Ela veio a falecer de câncer. A minha segunda mãe veio a falecer de câncer. A gente morava tudo junto. E aí, acabou me botando para fora de casa. E eu acabei morando na casa de um, na casa de outro. Isso tudo no Levanta Saia, na comunidade Levanta Saia. Não, de lá, eu fui criado lá, né? Fiquei lá até os 8 anos, até os 8, 9 anos. Aí de lá, era tudo barraco. Aí o Maluf, na época, era o prefeito Maluf, ele tirou os barracos para fazer o piscinão. E aí, na época eles derrubaram o barraco lá, eles deram 3 mil reais na época. Aí como o barraco lá da casa que minha mãe, a gente morava, era 2 cômodos, a minha mãe dividiu, né? Para pegar como fosse 2 casas, né? Aí com esse dinheiro, ela pegou 6 mil. Com esse dinheiro, ela comprou uma casa no Cocaia, no Parque Residencial Cocaia. Aí ela comprou um cômodo lá. Aí de lá nós viemos para o Cocaia. A minha mãe já estava bem debilitada do câncer, tudo. E eu era pequenininho. Aí nós viemos para o Cocaia. Aí do Cocaia, quando eu completei 13 anos, ela faleceu. E a sua prima aproveitou, lhe convidou para ser retirado da casa. Vamos falar assim sutilmente. Deu um chute. Sejam bem-vindos, pessoal, que está chegando. Sejam bem-vindos. Bem-vindos todos aí, a Right. Highlight. E aí, eu com 13 anos, eu fui jogado para fora de casa, aí morei na casa de um, na casa de outro. Aí explodiu aquela época dos pirueiros. Começou a ter perua, clandestino, sabe? Começou a ter perua. E aí eu falei assim, a minha chance é essa. Aí eu virei cobrador. Eu virei cobrador de perua.
naquela época. Trabalhava em Aquelas Tupi, vans de H100. transporte, né? Foi a época. Isso, nas vans. Você está com quantos anos agora, hein, Adriano? Completei 40 anos. 40 anos. 40 anos. E aí, rapaz? Aí você virou cobrador? Aí eu virei cobrador. Foi aí que a minha história foi mudando, muitos pirueiros, muita gente me ajudou. Eu só tenho que agradecer a todos. Muita gente evangélica, muita gente da igreja, sabe? Inclusive teve na minha vida sempre foi cercado de super-herói mesmo. Teve um pirueiro que o apelido dele, até hoje eu não sei o nome dele, nós chamava de Super-Homem. Super-Homem. Eu trabalhei com ele uns 3 anos, 2, 3 anos. E ele, para mim não ficar na rua, ele pagou 3 meses de aluguel, me deu umas panelas e um colchão. Uhum. E eu tinha maior medo, eu morava na casa dos outros ainda. Eu tinha maior medo de não conseguir pagar aluguel. Eu tinha maior medo de não conseguir pagar aluguel, ter essa responsabilidade, sabe? Uhum. E aí ele me incentivou, não, você vai conseguir, você é um cara trabalhador, tudo, você vai conseguir. Aí ele pagou 3 meses de aluguel, me deu umas panelas e um colchãozinho. Você já era de maior? Comecei. Você já era de maior? Não. Ainda? Não, eu tinha uns 15 anos. E foi morar sozinho de aluguel? Fui morar sozinho de aluguel. Caraca. Fui morar sozinho. Ele alugou a casa, pagou 3 meses de aluguel, né? Porque eu morei um tempo na casa dos outros, né? E eu passei por muita humilhação, assim, morando na casa dos outros, sabe? Uhum. Teve um tempo que eu fiquei desempregado, morando na casa dos outros. E teve um dia que o dono da casa levantou cedo e olhou para mim e falou assim, se você não trabalhar, você não vai comer. E isso foi o fim, sabe? Me doeu o coração demais. Eu pedi tanto para Deus que me abençoasse, que eu conseguisse trampo de cobrador, né? Foi aí que eu fui trabalhar com o Super-Homem, com esse rapaz. Sim. E aí ele me ajudou muito. E aí falou assim, na rua você não vai ficar. Aí ele pagou 3 meses de aluguel e me deu umas panelas, um colchãozinho. Foi quando eu comecei a pagar aluguel. E nunca tive problema. Graças a Deus, sempre fui um cara correto. Sempre paguei meu aluguel direitinho. Até hoje. Sempre, graças a Deus, Deus tem me abençoado muito. Que nunca tive problema com aluguel. Sempre paguei meu aluguel direitinho. Hoje você mora onde? Hoje eu moro em Parelheiros. Eu morava no Cocaia, né? Aí eu me separei da minha ex-mulher. E aí eu conheci outra parceira e acabei vindo parar em Parelheiros. Acabei vindo parar aqui em Parelheiros. Certo. Eu sei que você tem uma filha, né? Que eu vejo você movimentando as suas redes sociais. Eu tenho um filho também, do primeiro casamento, um filho. Eu tenho o meu filho Yuri, que é minha vida. Nunca é o que me deu força a minha vida toda, meu filho também, a minha filha. E eu vivo por eles. É Laís e Yuri, o nome deles. Laís e Yuri. Laís e Yuri. Tá certo, tudo bem. E aí você casou, separou, casou de novo, mora em outro lugar, tem 2 filhos, trabalha se não me engano, numa portaria de um edifício, não é isso? Isso. Virei porteiro. Isso. Virei porteiro. Eu trabalhei muito tempo de cobrador. Eu trabalhei muito tempo. Eu acho que foi mais de 14 anos de cobrador de perua. E aí, teve uma hora que eu enjoei. Eu falei assim, eu era muito comunicativo. Sempre fui comunicativo. Sim, você é comunicativo. Imagino você lá cobrando o pessoal, gritando com a porta aberta. Vambora, tal lugar. E não sei o que, apenas R$1. Na época, quando eu comecei a trabalhar de cobrador, eu chamava assim, ó, Cocaia. Aí eu falava, nossa, porque naquela época só era valorizado, só ficava seguro no emprego mesmo quem chamava mesmo, quem agitava mesmo. E foi aí que perdi a